somos escolhidos para ter comunhão, sendo pacientes uns com os outros. Sendo pacientes uns com os outros. Hoje eu gostaria de falar com você sobre paciência. É um tema que Deus tem falado ao meu coração, Deus tem trabalhado em meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: sejam pacientes, suportando uns aos outros. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Nesse tempo de pandemia, os nervos estão à flor da pele e nós precisamos exercer a paciência uns com os outros. Certa vez alguém disse que quanto mais nós compreendemos o outro, mais pacientes nós nos tornamos. Quanto mais eu caminho com o outro, quanto mais eu conheço o outro, a história do outro, mais paciente eu me torno em relação a essa pessoa. Conta-se que certa vez um menino de temperamento explosivo procurou seu pai pedindo conselho de como resolver essa situação, e ele recebeu do seu pai um saco cheio de pregos e uma placa de madeira. O pai disse a ele que martelasse um prego na tábua toda vez que perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia, o garoto colocou 37 pregos na tábua. Se fosse você, quantos pregos você colocaria? Já nos dias seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar a sua raiva, o número de pregos martelados por dia foram diminuindo gradativamente. Ele descobriu que dava menos trabalho controlar sua raiva do que ter que ir todos os dias pregar diversos pregos na placa de madeira. Finalmente chegou um dia em que o garoto não perdeu a paciência em hora alguma. Ele falou com seu pai sobre o seu sucesso e sobre como estava se sentindo melhor em não explodir com os outros, e o pai sugeriu que ele retirasse todos os pregos da tábua e que a trouxesse para ele. O garoto não trouxe a placa de madeira. O garoto então trouxe a placa de madeira, já sem os pregos, e a entregou ao seu pai. Ele disse: você está de parabéns, meu filho, mas dê uma olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Ela nunca mais será como antes. Quando você diz coisas estando com raiva, suas palavras deixam marcas como essas. Quando você diz coisas com raiva, quando você faz coisas com raiva, suas palavras, suas ações deixam marcas como essas que estão aqui na madeira. John Dowell vai dizer que quando nós enxergamos a dor que está por detrás da raiva ou a razão por trás de determinado comportamento, conseguimos ser mais tolerantes com as faltas uns dos outros. A capacidade de ser compreensível é sinal de paciência. Então, uma das atitudes mais práticas na conquista da verdadeira paciência é de aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Isso significa mais do que somente escutar alguém. Trata-se de ouvir cuidadosamente e completamente o outro. Quer dizer que não deveríamos concluir nada sobre o que alguém fez ou sobre o que nós ouvimos antes de saber a história toda. Deus nos criou com 2 ouvidos e com uma só boca. Talvez para nos dizer que devemos ouvir 2 vezes mais do que falar. Então eu quero concluir dizendo que quanto mais nós compreendemos o outro, quanto mais nós andamos com o outro, quanto mais nós conhecemos a história do outro, mais pacientes nós nos tornamos. Como um irmão aqui da igreja me ensinou, a tua história é maior do que os teus defeitos. Isso só acontece quando nós caminhamos juntos. A pergunta que eu gostaria de deixar para a sua reflexão é essa: o que você pode fazer hoje para tornar-se mais paciente com aqueles que estão à sua volta? O que você pode fazer hoje para tornar-se mais paciente com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que frequentam a mesma igreja que você, com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu trabalho, do seu estudo? Como se tornar mais paciente? Lembre-se disso. Conhecer a história do outro vai te ajudar.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa amada igreja.